Quer passar no vestibular, fi? Carecas de saber te mostra os caminhos direitinho do que você tem que fazer. É 20 minutinhos, fi. É carecas de saber. Olá pessoal, tudo jóia? Meu nome é Maiwi e hoje eu vou começar com vocês um assunto super legal, tá? Que é o assunto de isomeria. Hoje vou falar sobre isomeria plana, mas antes de iniciar, realmente essa parte, vamos descobrir o que é isomeria, né? Então, a isomeria acontece sempre quando uma mesma fórmula molecular representa mais que um composto. Estes compostos diferentes são então chamados de isômeros. Então, aqui o que dá para vocês já perceberem é que, quando a gente está falando de química orgânica, na verdade a fórmula molecular não diz muita coisa. Porque uma mesma fórmula molecular pode estar falando de mais de um tipo de composto. Vocês vão ver como isso acontece bastante. Então, por exemplo, eu tenho aqui o éter-etílico e metílico e o propanol. Aí a pergunta vem, esses dois, eles são isômeros? Então, não sei. A primeira coisa que eu preciso fazer é determinar a fórmula molecular de ambos, tá? Então, olha lá. Aqui tem 1, 2, 3 átomos de carbono, C3. Hidrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E um átomo de oxigênio. Para esse daqui, 1, 2, 3 átomos de carbono, hidrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E também um átomo de de oxigênio, tá? Então, repara só. São compostos completamente diferentes, só que eles possuem a mesma fórmula molecular. Então, se você por acaso estiver trabalhando em um laboratório e colocar só a fórmula molecular, como que outra pessoa vai saber de qual composto, você está falando, tá? Então, a maneira correta, de realmente escrever nessa etiqueta seria utilizando ou a fórmula estrutural assim, ou para compostos, que isso for muito grande, não der para escrever, colocar direto o nome e o PAC mesmo, tá? Então, aqui só para vocês terem uma ideia, se vocês têm, por exemplo, este hidrocarboneto aqui, construindo ali, tentando encontrar formas diferentes, então se você encontrar aqui formas diferentes, de elucidar essa estrutura desse tipo que tem os compostos, que tem essa fórmula, vocês vão encontrar aí 3 isômeros possíveis. Agora vamos supor, eu aumento o número de carbonos, então, vai agora para C10H22. Olha só como aumenta pra caramba, o número de isômeros possíveis. Tá? E se eu dobrar isso ainda, for para 20 átomos de carbono, tendo essa fórmula molecular? Olha isso, mais de 300 mil isômeros, tá? Então é óbvio que nenhum vestibular vai pedir para vocês escreverem todos os isômeros, tá? Então geralmente a gente vai trabalhar aí na casa dos, 5, 6, 7, não, 7 ainda é demais, mas 5, por aí. Mas então só para vocês não apavorarem, vocês não vão ter que encontrar tantos isômeros desse jeito, tá bom? Então, agora vocês já sabem o que é isomeria, já sabem o que são os isômeros. Então, o que a gente precisa determinar agora é uma classificação da isomeria, tá bom? E é isso que nós vamos ver agora na próxima louça. Então, dentro da isomeria plana, ela pode ser subdividida em isomeria de função, isomeria funcional, isomeria de cadeia, isomeria de posição, tautomeria ou metameria, tá? E aqui, na isomeria espacial, ela pode também ser subdividida em isomeria geométrica ou isomeria óptica, tá? Para essa aula de hoje, nós vamos tratar sobre a isomeria plana, então sobre estas formas de isomeria aqui, tá? Mas, o que é a diferença, O que é a diferença entre ser isômero plano ou ser isômero espacial, Vamos dar uma olhada nisso agora. Então, aqui, qual que seria realmente a diferença, entre isomeria plana e isomeria espacial? Olha só, a isomeria plana, ela também pode ser chamada de isomeria constitucional. Vamos dizer assim que esse nome é um pouco mais moderno, tá? Mas acaba aparecendo os dois. E também a isomeria espacial pode ser chamada de estereoisomeria, tá? Então, olha lá. A isomeria plana acontece quando podemos ver que dois compostos, aqueles dois que nós estamos comparando, nós podemos ver que eles são diferentes só de ver a forma estrutural plana. Ou seja, só de desenhar ele ali no plano, no papel, você já consegue identificar. Então, por exemplo, estes dois compostos aqui. Primeira coisa que você vai fazer é escrever a fórmula molecular para ter certeza que eles são isômeros. Tá ok? Tá aqui, realmente essa fórmula molecular representa estes dois compostos. Mas você já pode ver que eles são diferentes porque neste daqui o grupo hidroxila está aqui no carbono 2
e nesse aqui está no carbono 1. Então, assim, uma maneira de você também identificar para ver se os compostos são diferentes é dar um nome, tá? Você sabe que um nome e o par só pode representar um único composto, tá? Então, legal. Aqui nós temos, então, 2 isômeros, ok? Só por esta forma aqui estrutural plana, nós já podemos ver que eles são diferentes. Isso caracterizando, então, uma isomeria plana. Agora, na isomeria espacial, olha só. Quando nós precisamos analisar a fórmula estrutural espacial para ver que 2 compostos são diferentes. Então, o que seria essa fórmula estrutural espacial? A fórmula no espaço mesmo, num plano 3D, tá? Então, por exemplo, se a gente comparar essas 2 moléculas aqui, você olha para ela, tem um átomo de carbono no meio, os mesmos ligantes, só tá fazendo o quê? Invertendo a posição aqui, né? Do hidrogênio e do cloro. Então, se você não tivesse ideia dessas ligações aqui, que lembra que eu falei para vocês que essa mais gordinha, ela está vindo na sua direção, e essa outra que tem tracinhos está atrás do plano, se você não tivesse essa ideia e escrevesse isso direto no plano utilizando ligações normais, seria a mesma molécula, tá? Só que, por causa que nós estamos analisando isso aqui agora em essa dimensão, né, em 3D, a gente repara que elas não são a mesma molécula, tá? Que você não vai conseguir sobrepor uma em cima da outra. Então, moléculas diferentes, que só pode ser visto quando a gente analisa essa estrutura 3D, tá? Então, daí, isomeria espacial, ok? Então, agora que você já sabe a diferença das duas, vamos focar, então, na isomeria plana e falar sobre aquelas subdivisões que existem. Então, a primeira subdivisão que nós vamos falar sobre a isomeria plana é a isomeria funcional, tá bom? O próprio nome já te fala muita coisa, né? Funcional, te lembra função, classe funcional, não é mesmo? Então, a isomeria funcional vai acontecer quando os isômeros pertencem a classes funcionais diferentes, tá? Então, isso aqui fica bem fácil de analisar. Então, se você tem 2 moléculas assim, por exemplo, você já bate o olho e já vê. Ah, esse daqui é um éter, esse aqui é um álcool. Mas eles possuem a mesma forma molecular, então eu sei que eles são isômeros. Só que, já que eles possuem, né, que eles pertencem a classes funcionais diferentes, eles são isômeros funcionais. Mesma coisa com cetona e aldeído, por exemplo. Olha lá, mesma forma molecular, mas aqui você já identifica o grupo cetona e aqui o aldeído, classes funcionais diferentes. Esses 2 são isômeros funcionais, ou isômeros de função, né, que a gente chama. Com ácido carboxílico e éster também. Olha lá, mesma forma molecular, mas classes funcionais diferentes. Então, esses 2 são isômeros de função. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando pegar um exercício de isomeria é veja se eles têm a mesma forma molecular. Depois, veja se eles são isômeros de função. É a primeira coisa que você vai fazer. Observa ver se as funções são diferentes, tá bom? Agora, vamos supor que você pegou um exercício e não são funções diferentes. É a mesma, eles pertencem à mesma classe funcional. E aí, o que você vai fazer? Vai para a próxima etapa. Então, a próxima etapa é analisar se existe isomeria de cadeia, tá? Então, por exemplo, essa isomeria de cadeia ela vai acontecer quando os isômeros pertencem a classes funcionais iguais. Então, lembra que eu falei? Primeira coisa é analisar se as classes funcionais são diferentes ou não. Se elas forem iguais, aí você analisa se esses isômeros apresentam diferente tipo de cadeia, tá? Isso daqui é muito importante que vocês já tenham visto a aula de cadeias carbônicas, tá? Então, se você não viu, dá um pulinho lá, depois volta aqui. Então, quais eram as classificações da cadeia que a gente pode ter? Por exemplo, cadeia aberta fechada, saturada e insaturada, normal ou ramificada, heterogênea e homogênea. Então, dá uma olhadinha só nesses exemplos aqui. Então, vamos supor que eu tenha essa cadeia aberta e insaturada e fechada, mas saturada. Fica fácil de perceber que, na verdade, esses 2 vão acabar andando juntos. Porque, pensa comigo, não tem como você ter isômeros de cadeia aberta e fechada. Porque você precisa ter a mesma forma molecular. E a cadeia aberta já vai ter uma forma molecular da cadeia fechada. Porque lembre que a cadeia fechada é como se tivesse já acontecendo uma insaturação. Então, você vai acabar, para existir isômeros, você vai acabar tendo que ter uma cadeia aberta com uma insaturação e uma cadeia fechada saturada, tá? Então, olha lá. Repara só, que grupo funcional que é? Hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, tá? Só que aqui tá mudando o tipo
de cadeia. Então, esses dois são isômeros de cadeia. Olha, por exemplo, esse daqui. De novo, mesma classe funcional, hidrocarboneto. Só que, olha só, esse daqui é uma cadeia normal e esse aqui apresenta uma ramificação, tá? Então, difere aí no tipo de cadeia, isômeros de cadeia. Aqui, qual que é o grupo funcional aqui mesmo? Então, esse aqui pertence à classe das aminas, certo? Aqui, neste caso, olha só o que vai ser a diferença. Essa aqui é uma amina primária, ela está na pontinha da cadeia. E essa aqui é uma amina secundária, separando aqui a cadeia. Lembra que nós temos aquele termo, né, heteroátomo, né? Quando aparece um átomo diferente de carbono no meio dessa cadeia carbônica. Então, esse nitrogênio, por exemplo, aqui no meio, está agindo como um heteroátomo, classificando essa cadeia como heterogênea. Nesse caso aqui, a cadeia carbônica não tem heteroátomo, então ela é classificada como homogênea, tá? Então, quando vocês verem que pertence ao mesmo grupo funcional, mas tem diferença no tipo de cadeia, isomeria de cadeia, tá bom? E agora, se vocês têm, então, dois compostos que pertencem à mesma classe funcional, têm o mesmo tipo de cadeia, o que você faz? Olha só a próxima etapa. Então, aqui o que vocês precisam pensar é analisar se existe isomeria de posição, tá ok? Então, olha lá, essa isomeria de posição vai acontecer quando os isômeros têm o mesmo grupo funcional, o mesmo tipo de cadeia, mas eles vão diferir pela posição, ou, por exemplo, de uma dupla ou de uma tripla ligação, ou de um grupo substituinte, ou até mesmo do grupo funcional. Aqui, para esse tipo de isomeria, a gente vai considerar sempre as cadeias homogêneas, tá? Então, quando você for pensar nesses grupos funcionais, para lembrar que a cadeia tem que ser homogênea, tá? Então, por exemplo, olha isso daqui. Então, aqui, grupo funcional, álcool. Tipo de cadeia, aberta, não tem ramificação, cadeia normal, não tem saturação. Então, tipo de cadeia é exatamente igual também, tá? Só que o que está diferindo? A posição aqui, no caso, do grupo funcional. Então, por exemplo, esse OH, essa hidroxila, está aqui no carbono 2. E esse daqui? Carbono 1, tá? Então, eles diferem pela posição do grupo funcional. Ou seja, eles são isômeros de posição, tá? Este daqui, olha lá, eles são hidrocarbonetos, cadeia aberta, sem ramificação, os dois então possuem o mesmo tipo de cadeia. Ambos têm insaturação, mas olha só, o que está modificando aqui? Então aqui a minha insaturação está acontecendo entre o carbono 2 e o 3, e aqui entre o carbono 1 e o 2, tá? Então mudou a posição da dupla ligação nesse caso. Então eles são isômeros de posição. Para esse daqui, também ambos são hidrocarbonetos, cadeia aberta, tem ramificação, saturada, mesmo tipo de cadeia então, só que olha só o que está variando. Tem aqui uma ramificação no carbono 2 e aqui uma ramificação no carbono 3. Novamente, então, mudando a posição, nesse caso, de um grupo substituinte, certo? Então, esses dois são caracterizados como isômeros de posição também. Outro exemplo que vocês já viram várias vezes, né, nesse curso nosso de orgânica são esses caras aqui. Então, os anéis benzênicos substituídos, tá? Lembra disso aqui, da posição orto, posição meta, posição para? Repara só, eles não têm a mesma fórmula molecular? O que está variando? A posição desse grupo substituinte que está entrando aqui, tá? Então, os compostos orto, meta, para, eles são isômeros de posição. Um exemplo aí para vocês, tá? Então, vamos dar uma olhadinha um pouquinho mais aprofundadamente como se fosse um galho, né, da isomeria de posição. É um caso especial da isomeria de posição. Agora, nós vamos considerar com cadeias heterogêneas. Então, o que muitos autores classificam como um caso especial da isomeria de posição é o que nós chamamos de metameria, ou também pode aparecer como isomeria de compensação. Olha lá o que acontece. Ocorre quando os isômeros têm o mesmo grupo funcional, o mesmo tipo de cadeia, mas diferem pela posição de um heteroátomo, tá? Então, isso aqui pode acontecer, por exemplo, com éter, éster, amina, tá? Então, alguns exemplos aqui para vocês. Então, olha lá. Você vai observar essas duas moléculas. Ambas pertencem ao mesmo grupo funcional, éter. Dá uma olhadinha no tipo de cadeia. Exatamente igual.
O que está variando? A posição do oxigênio. Nesse caso, que é um heteroátomo. Para esse caso especial que varia a posição do heteroátomo, nós não chamamos isso aqui de isomeria de posição, e sim metameria, tá? Olha só aqui para esse éster, a mesma coisa, tá? Então está variando a posição aqui do grupo funcional, aparece no meio, né, da cadeia carbônica, então caso de metameria. Olha só para esse aqui, mesma coisa, né? Então aqui a amina, né? Tá variando o lugar dela, a posição dela dentro da cadeia, tá? Neste caso, como o nitrogênio aqui aparece como sendo um heteroátomo, também é um caso de metameria, tá? Então, pessoal, não confundam metameria com isomeria de posição, apesar de serem bem parecidos, mas metameria é sempre quando existe um heteroátomo, tá? Então, algum átomo ali dividindo a sua cadeia. Então, lembrem bem disso. Vamos agora para a última classificação de isomeria. Então, para finalizar, tautomeria, também chamado de isomeria dinâmica. Então, olha lá. A tautomeria vai ser um caso especial da isomeria de função, tá? Em que os isômeros coexistem em equilíbrio dinâmico, onde um se transforma no outro. Isso daqui já é familiar para vocês que assistiram, né, às aulas de reações orgânicas, então mais especificamente na parte de adição de água em alcinos, tá? Vocês já viram isso daqui acontecendo. Então, olha só. Tenho aqui duas moléculas que pertencem à classe funcional dos enóis, tá? Então, aqui vai acontecer um equilíbrio dinâmico e olha só, vai coexistir o enol com um aldeído. Como que isso acontece? Então, lembra lá? Esta dupla ligação vai subir para cá, formando uma dupla ligação entre carbono e oxigênio, e este hidrogênio vai sair e se ligar a esse átomo de carbono. Então, se vocês observarem o lado de cá, é exatamente isso. Então, esse átomo de carbono agora com 3 átomos de hidrogênio, porque esse veio para cá. Ligação simples, porque essa ligação subiu. C dupla O, tá? Saindo de enol indo para aldeído, isso é classificado como um equilíbrio aldo-enólico. Agora, nesse caso aqui, saindo de um enol e indo aqui para uma cetona. Acontece a mesma coisa, você encontra onde está essa dupla ligação, do lado aqui da hidroxila, sobe essa dupla. Tira esse hidrogênio, liga ele nesse átomo de carbono. E olha lá, então aqui está igual, aqui C dupla O, que agora essa ligação subiu, e esse hidrogênio veio para cá. Carbono, hidrogênio 3, tá? Isso daqui, saindo de enol e indo para cetona, esse equilíbrio é chamado equilíbrio ceto-enólico, ok? Então, pessoal, vocês já podem ver como que isso é um tipo, né, um caso especial da isomeria de função, justamente porque nós estamos analisando, né, funções diferentes, né, enol e aldeído. Só que este equilíbrio dinâmico, nós vamos dizer que é um exemplo de tautomeria, tá? Não vamos classificar isso aqui como isomeria de função, é tautomeria, tá bom? Então, agora, para finalizar a aula, vamos fazer um exercício para vocês conseguirem, né, assimilar todos esses conceitos aí. Vamos lá. Exercício número 1. Qual o tipo de isomeria plana que ocorre em cada par? Bom, pessoal, já coloquei aqui, então, para vocês os pares que vocês acabaram de ver aí na tela de vocês. Para a gente identificar que tipo de isomeria plana que acontece entre cada um dos pares, eu gostaria que vocês seguissem essa lógica aqui. Primeiro, veja realmente se eles são isômeros, ou seja, encontre a fórmula molecular de cada um, tem que ser igual, senão não é isômero. Feito isso, vocês vão seguir esta lógica aqui. Primeiro, ver se eles são isômeros de função. E se eles são, será que é um caso de tautomeria? Eles não são isômeros de função, então vai para o próximo. Eles podem ser isômeros de cadeia? Se eles não são isômeros de cadeia, vai para o último. Eles podem ser isômeros de posição. E se forem de posição, será que não é um caso de metameria? Seguindo essa lógica aqui, então, vocês vão acertar esses tipos de exercício de isomeria, tá? Então, aqui, vamos já considerar que todos esses realmente são isômeros, tá? Vocês podem conferir aí, fazer a fórmula molecular de cada um. Vamos analisar direto que tipo de isomeria que eles apresentam. Então, olha só. Primeira coisa que a gente vai analisar, se eles são isômeros de função.
Isso daqui é o quê? Isso aqui é um ácido carboxílico. E esse outro daqui? Esse aqui é um éster. Então, já são grupos funcionais diferentes. Eles já pertencem a essas classes funcionais diferentes. Então, com certeza são isômeros de função. Seria um caso de tautomeria? Não vejo nenhum enol aqui, não tem como fazer, né, equilíbrio dinâmico. Então, não é o caso de tautomeria. Isômeros de função, simplesmente. Para esse próximo aqui embaixo. Então, você observa, isso daqui é uma amina. Esse outro daqui também é uma amina. Então, você já vê que eles não podem ser isômeros de função porque as funções são iguais. Pula para o próximo. Eles são isômeros de cadeia? Então, olha lá a cadeia. Cadeia aberta. Sem ramificação, né? Cadeia normal. Tudo saturado. Só que, repara bem, aqui esse nitrogênio está agindo como um heteroátomo. Está dividindo aqui a cadeia. Então, cadeia heterogênea. E olha só essa daqui. Não, ele está bem na pontinha. Então, esse aqui é uma cadeia homogênea. Então, isso daqui é heterogêneo e esse homogêneo. Então, já deu para perceber que esses dois compostos são isômeros de cadeia. Tá? Isômeros de cadeia. Olha só esse próximo aqui. Você consegue identificar aqui a função cetona. E aqui, hidroxila ligada a carbono insaturado. Isso não é um álcool, isso é um enol. Certo? Então, grupos funcionais diferentes, né? Já sabe que é uma isomeria de função. Só que, pode ser tautomeria? Pode. Não é um enol e uma cetona? Não acontece aquele equilíbrio dinâmico, né? Cetenólico? Então, isso daqui caracteriza a tautomeria. Tá? E para esse último aqui? Então, você vai observar, então, aqui, isso daqui é uma cetona. Esse outro aqui também é uma cetona. Então, eles não são isômeros de função, porque eles possuem a mesma função. Vai para o próximo. De cadeia. Cadeia aberta. Cadeia não ramificada, né? Cadeia normal. Tudo saturado. Cadeia homogênea para as duas. Então, não pode ser isômero de cadeia, porque as cadeias são iguais. Vai para o próximo. Será que seria, então, isomeria de posição? Parece que sim, né? Porque olha lá, onde que está posicionado aqui o C-O? Aqui no carbono 2 e aqui no carbono 3. Opa! Tá em local diferente, posição diferente, então caracteriza aí uma isomeria de posição. Poderia ser metameria? Não, porque para existir metameria tem que ter um heteroátomo. Então, aquele átomo diferente do átomo de carbono no meio da cadeia. A gente vê isso? Não, porque o oxigênio está fora aqui da cadeia. Então, esse aqui é simplesmente isomeria de posição. Certo? Então, espero que vocês tenham entendido direitinho. Na próxima aula, a gente vai falar mais sobre o outro tipo de isomeria, isomeria espacial. Vejo vocês lá. Tchau, tchau. Esqueci a palavra. Espera aí só um minutinho. Se você tentar encontrar a forma... Então, a primeira Isomeria. Na isomeria espacial, isomeria são isômeros. Dois isômeros. Isomeria plana. São isômeros? Isomeria isômeros.